Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a terceira sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da não legislatura deste poder. Se realiza em 28 de 6 de 2017, às 18 horas. Solicito ao senhor secretário que faça leitura da ata da 22ª sessão ordinária, realizada em 26 de 6 de 2017. Ata da 22ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da nona legislatura da Câmara Municipal de Pimenta Bueno, Rondônia. Aos 26 dias do mês de junho do ano de 2017, às 19 horas, no prédio da Câmara Municipal de Pimenta Bueno, Rondônia, localizado Avenida Castelo Branco, 930, sob a presidência do vereador Paulo Adair Brito Pereira, do Partido Movimento Democrático Brasileiro. Estiveram presentes os senhores vereadores do Partido Progressista Sócio da Silva Mendes e Claudina Jaski Felberg, do Partido Democrático Trabalhista Marcos Vinícius Carvalho, do Partido Socialista Brasileiro Alexandre Aparecido de Oliveira, Sandro Rogério Clarindo Ferreira e Sérgio Aparecido Tobias, do Partido Trabalhista Brasileiro Paulo Rogério Ferreira dos Santos e Sidney Marcos Mendes, e do Partido Social Democrático Jordana Fonseca Ferreira. Invocando a proteção de Deus e observando o quórum regimental, o presidente abriu os trabalhos secretariados pelo vereador Marcos Vinícius Carvalho. Lida a ata da 21ª sessão ordinária realizada em 19 de 6 de 2017, colocada em única discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Lidos os ofícios número 455, 456, 457, 458, 467 e 465 de 2017, da Prefeita Municipal. Lidos os projetos de lei 2642 a 2647 de 2017 do Poder Executivo Municipal. Lido o ofício número 447 de 2017 da Prefeita Municipal encaminhando o movimento contábil de maio de 2017 e seus anexos. Lido o ofício 224 de 2017 do Secretário Municipal de Saúde encaminhando o movimento contábil de maio de 2017. O presidente informou que os referidos balancetes se encontrarão na Secretaria Financeira dessa Casa de Leis à disposição de todo para qualquer averiguação. Lido o requerimento número 36 do vereador Sidney Marcos Mendes e 38 do vereador Sócine Silva, colocado em única discussão e votação, sendo aprovados por unanimidade. Lido o requerimento número 37 do vereador Sócine Silva, colocado em única discussão, sendo discutido pelos vereadores Sócine Silva, Marquinhos do Cristal, Sérgio Tobias, Alexandre Oliveira e Paulo Adair, colocado em única discussão, sendo aprovado por unanimidade. Lido as indicações 353, 355 e 363 do vereador Alexandre Oliveira, 354 do vereador Sérgio Tobias, 356, 357 e 358 do vereador Sócine Silva, 359, 360 e 361 do vereador Paulo Adair, 362 do vereador Marquinhos do Cristal, 364 da vereadora Jordana Ferreira e 365 do vereador Sandro Tuca. O presidente determinou o envio das indicações a quem de direito, conforme reza o regimento interno dessa Casa de Leis, sem que houvesse mais matéria para ser lida e nem inscrito para fazer uso da tribuna, e sem que nenhum vereador tivesse solicitado intervalo regimental, foi feita a chamada regimental. E constatou-se a presença de todos os vereadores. Lida a ordem do dia, lido o parecer número 47 da Comissão Permanente de Justiça e Redação, sem que houvesse discussão. Lido o projeto de resolução 530 de 2017 da mesa diretora, colocado em única discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Lido os projetos de lei 2631, 2639 e 2641 de 2017 do Poder Executivo Municipal, colocados em segunda discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Lida a emenda aditiva número 2 de 2017 de todos os vereadores, colocada em única discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Lido o projeto de lei 2633 de 2017, colocada em segunda discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade com emendas. Lido os pareceres número 48 da Comissão Permanente de Justiça e Redação e 36 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, sem que houvesse discussão. Lido o projeto de lei número 2637 de 2017 da mesa diretora, colocado em primeira discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. O presidente convocou sessão extraordinária para quarta-feira, dia 28, em virtude dos projetos do Executivo Municipal, está em regime de urgência urgentíssima. Não havendo mais matéria para serem apreciada e nem vereadores inscritos em explicação pessoal e nem inscrito pelas lideranças partidárias e mais nada a tratar. O presidente declarou encerrada a sessão e eu, Marcos Vinícius Carvalho, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada vai assinada por mim e pelos demais membros da mesa. Pimenta Bueno, 26 de 6 de 2017. Coloca a ata em única discussão. Coloca a ata em única votação. Os vereadores
que forem favoráveis, que permaneçam sentados. Os contrários que se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes a esta sessão. Eu vou solicitar do presidente, para que fique registrado aqui, a leitura do ofício circular 4/2017 do Ministério Público de Contas do Estado de Rondônia. Aí gostaria só que os nobres pares ouvissem um pouco atento, porque aí tem uma noção das medidas que às vezes a gente toma aqui. A sua excelência, o senhor Paulo Adair Brito Pereira, vereador, presidente da Câmara Municipal de Pimenta Bueno. Assunto, solicita informações. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, solicito a vossa excelência prestar as seguintes informações a respeito da atual composição do órgão de controle interno deste município. Quantos e quais cargos compõem a estrutura do órgão de controle interno? Os cargos foram criados por lei? Quantos cargos estão efetivamente ocupados? Qual a formação acadêmica exigida para os cargos? Quais os tipos de vínculo mantido com cada servidor efetivo, comissionado ou cedido? Há servidores de apoio administrativo no órgão? Quantos? Como é a estrutura física do setor? Possui espaço físico individual, equipamentos de informática e mobiliário para todos os servidores? Há previsão de melhorias para o setor em curto, médio e longo prazo? Se possível, se positivo, quais? Quais medidas adotadas ou planejadas para a adequação do sistema de controle interno municipal às diretrizes da decisão normativa? Informo que esta requisição fundamenta-se no dispositivo do artigo 43 da Lei Complementar número 93/93, com o artigo 83 da Lei Complementar número 154/96. Ficando o estabelecido prazo de 15 dias para atendimento do presente requisitório, a contar o recebimento desse expediente. Atenciosamente, Adilson Moreira de Medeiros, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Esse ofício, ele é especificamente para a Câmara Municipal. Boa noite, seja bem-vindo, vereadora. Registro a presença da vereadora Jordana. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada regimental. A ausência do vereador Sóstenes Silva, os demais presentes. Se o vereador Sóstenes chegar a tempo, a gente registra a presença do mesmo. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, única discussão e votação. Projeto de Lei 2642/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 2643/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 2644/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 2645/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 2646/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 2647/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal. Segunda discussão e votação. Projeto de Lei 2637/2017, de autoria da mesa diretora. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer 49/2017, da autoria da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Senhor presidente, nobres pares, analisando o projeto de lei 2642/2017 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre regulamento dos cemitérios municipais urbanos, serviços funerários e da outras providências, revogando as leis e decretos anteriores, verificamos que o projeto atende às técnicas gramaticais e condicionais em vigor, portanto manifestamos parecer favorável. Plenário das deliberações Júdice Maluz Fusari, em 27/6/2017, Paulo Rogério Ferreira dos Santos, presidente, Sócio da Silva Mendes, relator, Sérgio Aparecido Tobias, membro. Coloco em discussão
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer 4, de autoria da Comissão Permanente de Fiscalização Financeira e Controle. Senhor presidente, nobres pares, reunidos para examinarmos parecer quanto ao projeto de lei número 2.642/2017 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre regulamento dos cemitérios municipais urbanos, serviços funerários e da outras providências, revogando leis e decretos anteriores. Verificamos que atende ao aspecto que cumpre essa comissão analisar, portanto, manifestamos parecer favorável. Alexandre Aparecido Oliveira, presidente. Jordana Fonseca Ferreira, membro. Sidney Marcos Mendes, membro. Coloco em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer 37 de 2017, de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, nobres pares, reunidos para examinarmos parecer ao projeto de lei 2.642/2017 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre regulamento dos cemitérios municipais urbanos, serviços funerários e da outras providências, revogando leis e decretos anteriores. Verificamos que o projeto atende às normas orçamentárias e financeiras em vigor. Dessa forma, no que diz respeito ao aspecto que cumpre esta comissão analisar, somos de parecer favorável. Sidney Marcos Mendes, presidente. Marcos Vinícius Carvalho, relator. Alexandre Aparecido Oliveira, membro. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do que dispõe o projeto de lei número 2648/2017 do Executivo Municipal. Assunto: regulamento dos cemitérios municipais urbanos, serviços funerários e da outras providências, revogando-se leis e decretos anteriores. Coloco o projeto de lei em única discussão. Estou colocando o projeto de lei que regulariza o cemitério em única discussão. Eu gostaria de obter uma informação, senhor presidente, em relação aos que já estão enterrados lá, como que fica essa situação? Porque tem um prazo aqui para poder ser removido e colocado no ossário. E os que já estão? Já vai ser removido, porque os que estão ali já tem mais de 10 anos, né? Já vai chegar, já vai tirar? Como que vai funcionar? O prazo começa a contar a partir do momento que a lei é sancionada e o projeto de lei é regulamentado pela administração municipal. Nós estamos votando um projeto de lei que, posteriormente, existe alguns artigos que a prefeitura tem que regulamentar por meio de decreto. Aí, nessa regulamentação, define com relação a pagamento de taxas. Mas, uma vez que nós formos favoráveis aqui, esse projeto ele já entra em vigor. E após a sanção dele e publicação, ele passa a entrar em vigor. Considerando ainda que a administração municipal terá que regulamentar ele, tá, através de decreto. Mas, mesmo assim, com a minha falta de experiência, não já tinha que ter esse regulamento antes, porque depois não pode se criar um regulamento, ou vai ser votado o regulamento que eles vão impor depois? Na realidade, o regulamento, ele já tem, a administração, ele já tem o regulamento. Precisa da lei, né? Nós votamos aqui a lei, porque a partir da sanção da lei, começa a se contar o prazo. A partir do momento que for, por exemplo, se for a semana que vem, houver a sanção, tem 5 anos para poder entrar em vigor a questão do prazo da remoção dos ossos do ente querido. Então, tem esse prazo. E a regulamentação das ações que estão previstas em leis, ela é feita interno pela administração pública, através da Secretaria de Administração. E ela já se encontra praticamente pronta, vereadora. Mas não chegou até aqui. Não, mas ela não vem para cá, porque ela é um ato discricionário da administração pública. Sem mais. O projeto continua em discussão. Se pedir para que Vossa Excelência tenha condição de ter
o embasamento legal para votar, a senhora tem toda a liberdade de pedir vista do projeto, vereadora. Eu vou solicitar para o secretário fazer a leitura da mensagem de lei, e aí eu gostaria, aí os nobres pares dão uma observada bastante na mensagem de lei, muito embora a mensagem de lei não é lei. Como ele cabe regulamentação, e a regulamentação ele não é feito por antecipação, é feito após aprovação. Porque isso é lei após sancionado e publicado no Diário Oficial. Depois disso aí a prefeita regulamenta ele através de um decreto da prefeita, decreto municipal. Regulamenta o seguinte: alguma coisa que deixou de incluir para não fazer parte, por exemplo, definir o valor da taxa. Como é que você vai colocar valor de taxa no projeto? Isso é mutante. Tá? Você não coloca valor financeiro em projeto. Raríssimas exceções, caso de salário. Mas no caso de um projeto que regulamenta serviços, você posteriormente pode até criar, mas aí você regulamenta definindo através de decreto. Tá? Normalmente é feito dessa forma. Tá? Mas o projeto está aqui, ele pode, como é um projeto que trata realmente dos entes queridos, das pessoas que já foram enterrados, pode ser pedido vistas, e nós votaríamos isso aí, se a maioria entender, na sexta-feira. Se não, nós votamos isso aí dia 7 de agosto, quando do nosso retorno. Presidente, só uma dúvida. Esse decreto, essas taxas, a administração vai mandar para a Câmara para ser aprovado ainda, depois? Não. Ela que define o valor e pronto, acabou. Ao meu ver, eu vejo ele bastante incompleto, porque se depois, nós aprovamos aqui, cria, depois lá eles colocam uma cláusula, sei lá, acrescenta aí que os que já estão lá há mais de 20 anos, ou que não tem documento, simplesmente vai tirar os outros e vai jogar... Então, tipo assim, eu acho que está incompleto. Nós tínhamos que saber exatamente como que vai funcionar, porque não é só os que morrem a partir de agora, conta de 5 anos. Entendeu? Porque tem muita família ali que enterrou e que foram embora. Então, eu acho que tinha que estar mais explicado, ao meu ver. Mas se os nobres pares não concordam, o meu é só um voto. Eu só vou pedir para que faça a leitura da mensagem de lei, e após sair, a nova vereadora pode pedir vistas ao projeto por um dia, por 2, ou por 3, ou por um mês. Porém, eu pretendo, se tiver que fazer, salvo melhor juízo, a última sessão extraordinária da casa na sexta-feira. Após isso aí, a minha intenção só se for caso de força maior, retornar com os trabalhos normais, dia 7, me parece que é dia 7 de agosto, que é a primeira segunda-feira do mês. Tá? Mas eu gostaria que os novos pares tivessem um pouquinho de paciência, só para o secretário ler a mensagem de lei, e ato contínuo, a nova vereadora toma a iniciativa de pedir ou não vistas ao processo. Ok. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pimenta Bueno, Rondônia. Ao cumprimentá-lo cordialmente, submetemos, por intermédio de Vossa Excelência, ao curado exame dos excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis, o incluso projeto de lei 2006-2017, que regulamenta os cemitérios municipais urbanos, serviços funerários e da outras providências, revogando leis e decretos anteriores. Esse projeto foi elaborado após reuniões com o Ministério Público e empresas de serviços funerários, onde se definiu a necessidade da criação de uma nova lei que tratasse de forma abrangente a administração e o uso do cemitério público, o uso da capela, bem como os serviços funerários, de forma a regular os serviços públicos, o referido serviço público. Ao submeter o projeto de apreciação dessa Igreja Casa de Leis, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo, sobretudo reconhecer o grau de prioridade à sua aprovação. Terminou.
Só um pouquinho, Paulo. Cadê a parte do Ministério Público? Aqui não tem, Paulo, do Ministério Público. Reiniciando os trabalhos, a palavra com a nova vereadora. No caso de pedir, vai ser feita uma avaliação? Se eu pedir um prazo de 30 dias, vai ser feita uma avaliação? Vai ser modificado ou é só para mim me inteirar dos fatos? Só para você se inteirar. Deixa eu só falar. Não, então não vou fazer o pedido não, Sr. Paulo. Não. Você pode modificar, apresentar emenda de imediato. Existiu uma reunião entre a Prefeitura e o Ministério Público de Pimenta Bueno, onde foi assinado um TAC, que a Prefeitura se comprometia em votar o projeto de lei com uma certa rapidez. O prazo já extinguiu. A culpa não é nossa. Não, mas eu não vou pedir o prolongamento, não. Tá? Eu quero perguntar ao Novos Padres se vocês estão dispostos a, na sexta-feira, participar de uma sessão extraordinária aqui para nós votar. Positivo. Esse projeto, mesmo ele sendo votado e aprovado, ele cabe emenda por parte dessa Casa de Leis, melhorando ele, mesmo ele sendo aprovado. É esse mesmo, procurador? Você continua tramitando aqui. Ah, tá. Depois que ele for um abraço. Porque a única coisa desse projeto aí, senhor presidente, é só aquela taxa para ser velado, que é a obrigação da funerária pagar. Exatamente. E eles estão fazendo corpo mole. Ô, vereador. Paga R$18,90. Não, Aqui é o a briga. minha preocupação é a taxa, também igual a vereadora Jordana, é a taxa que essa taxa vai ser cobrada dos entes, das pessoas, Das famílias. Isso. Que tem os seus entes queridos, não é da funerária. Não, então, não, é da família, mas é óbvio. Mas e o valor dessa taxa? Meio VF vai dar R$70. Não, 45 reais. É meio unidade de valor fiscal. Isso quer dizer que as pessoas que não forem encontradas daqui 5 anos aí, que tem que estar enterrado lá, vai tirar as ossadas e vai jogar no coletivo? Isso. É bem isso. Bom, encerrada a discussão, como nenhum vereador pediu vistas ao projeto, eu coloco ele em única votação, considerando, eu vou pedir vista a esse projeto para sexta-feira e já fica convocada a sessão extraordinária. Até porque nós precisamos ordenar cronologicamente a numeração dos artigos. Portanto, eu peço vista ao projeto e quero consultar o voto nominal de cada vereador. Eu quero consultar o vereador Sidney se ele concorda com o meu pedido de vistas, para que seja votado na sexta-feira. Favorável. Consulto o voto do vereador Sandro Tuca. Sim, senhor presidente, concordo. Consulto o voto da vereadora Jordana. Favorável. Consulto o voto do vereador Paulo Danone. Favorável. Consulto o voto do vereador Sérgio Tobias. Presidente, a gente vai vir sexta-feira só para votar esse projeto? Só para votar esse projeto.
Não, moço, vamos votar esse projeto quando a gente voltar de recesso. Sexta-feira nós já saímos daqui para um outro compromisso, não, vereador. Sou favorável. Consulta o voto do vereador Alexandre. Favorável. Consulta o voto do vereador Marquinhos. Senhor presidente, só como vai passar pelo acurado dessa Casa de Leis, e é pertinente realmente a indagação e a propositura que a vereadora Jordana colocou. Realmente, eu li o projeto e entendi. Mas a pessoa que é responsável pelo setor não está na cidade, como está sugerindo que fosse para sexta-feira, nós não vamos ter o esclarecimento da secretária até sexta-feira, porque ela chega sexta-feira à noite. Então vamos, se for, vamos melhorar e ter a base, o embasamento legal e ter todo, porque depois a comunidade vai vir cair de pau em cima de nós. Vamos fazer uma emenda coletiva. Então vamos, se tiver de fazer alguma emenda, então vamos passar pelo acurado dessa Casa de Leis e no dia 7 nós votamos aqui sem nenhum problema. Vamos fazer uma emenda coletiva para 10 anos. E eu não tenho dúvida que essa taxa quem vai pagar vai ser os parentes, tá? A família vai passar também. Não tem que discutir. A questão não é só a taxa. Dos 5 anos, quem vai pagar é o parente, acabou. Não tem funerário, não tem ninguém. Então é uma coisa que eu sou contra. Sim. Eu sou contra isso aí, você entendeu? Tanto se tira. Sou a favor do banco de osso, sou a favor, tem situações ali, tem condição. Mas pagar-se uma taxa para manter o camarada ali, tanto já se paga a taxa para a capela, paga a taxa para funerária, agora vai ter que pagar uma taxa para manter o camarada ali enterrado? Viu, vereador? Eu também. Eu ainda estou na discussão ainda. Projeto, gente. Eu estou ainda na discussão do meu voto. Presidente, então eu solicito de Vossa Excelência, já que Vossa Excelência pediu vista do projeto, e ele chegou no acalorado de argumentações de todos os nobres pares aqui, então que tenhamos a consciência aqui de fazermos a coisa com mais tranquilidade. Não, já que está colocada em baila a discussão, colocamos-nos ao preço de cada vereador, busque as informações pertinentes e nós já fazemos, para o dia 7, nós colocamos as nossas emendas aditivas, supressivas e sucessivamente. E no dia 7 nós colocamos em primeira discussão e votação, se assim os demais pares concordarem. Presidente, porque aí a gente pode discutir o tempo e a taxa. Eu só queria... Para ser velado antes. Eu só quero aqui defender aqui uma situação. Bom, esse pedido de vistas, ele é rápido porque houve um pequeno erro da parte técnica da prefeitura na ordem cronológica. Ele começa artigo 1, artigo 2, artigo 3, quando chega no 8º ele pula para o 10º artigo, ele pula o artigo 9º. E aí depois, quando ele chega no artigo 38, e do 36 ele pula para o 38. Tá. Como existe um TAC da administração com o MP e esse TAC já venceu, se nós deixarmos para votar ele, não estou aqui defendendo a administração, não é isso não. Se nós deixarmos para votar em agosto, com certeza nós estamos criando uma situação, não é nossa, eu sei disso, mas dando a condição de ser aberta uma ação civil pública contra a administração relativa a isso aqui. Eu sei que a culpa não é nossa. Mas a gente dá a oportunidade de ser criada uma ação civil pública contra a administração que, após aberto, tem que se gastar com advogado para se defender. Tá? Eu estou tão somente questionando isso, porque seria rápido para fazer isso aqui. Exato. Quer dizer, poder nós pode, mas nós coloca a administração numa situação complicada. Então vou votar hoje. Mas aí, da vereadora Jordana, eu tenho que mandar ordenar isso aqui, colocar numa... Eu sei que não altera a ordem dos fatores. Não altera aqui o fator. Mas, por exemplo, artigo
7º. Aí vai para o artigo 6, aí vai para o 8º, pula o 7º. Artigo 36, aí pula para o artigo 38. E aí tem algumas coisas que nós precisamos ajustar. Ô, seu Paulo, mas assim, com o perdão da palavra, mas eu acredito o seguinte: se veio de uma maneira não está explicatória e estar também com falhas, a falha já começou errado. E quem faz errado paga 2 vezes, trabalha 2 vezes. E se veio errado dessa maneira, então vai se defender lá no Ministério, que aciona os advogados, que sofra a punição. O que eu não acho, o senhor, no seu entendimento, dá para se ter todas as informações cabíveis até sexta-feira? Amanhã dá. Não, então, tá. Por mim não tem problema nenhum em vir sexta-feira, não. Tá. Eu quero consultar a vereadora Dina, se ela concorda, para que seja votado na sexta. Sim, senhor presidente, concordo. Então, eu quero deixar aqui, o vereador Marquinhos não concorda, que é para... Não, presidente, não é que eu não concordo, é que se tem a maioria, está de acordo com e amanhã vai chegar realmente as informações pertinentes, nós vamos buscar isso, eu vou de manhã também acompanhar Vossa Excelência atrás dessa informação, pode sim, eu sou favorável. Portanto, foi acatado o pedido de vista do vereador Paulo Odail, e esse projeto, ele vai para o projeto 2642-2017, ele vai para votação na sexta-feira, às 18 horas. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do parecer. Quero cumprimentar o Rubão e o Sérgio Nery, presente essa sessão. Obrigado, Rubão. E o Sérgio ali. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do parecer 50/2017, de autoria da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Senhor presidente, nobres pares, analisando o projeto de lei número 2643/2017 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre cria o setor 15, revoga a Lei Municipal 1820/2012 e dá outras providências. Verificamos que o projeto atende às técnicas gramaticais e condicionais em vigor, portanto, manifestamos parecer favorável. Paulo Rogério Ferreira dos Santos, presidente, Sócio da Silva Mendes, relator, Sérgio Aparecido Tobias, membro. Coloco em discussão. Eu só quero lembrar aos nobres pares que esse projeto que cria o setor 15, que revoga essa lei, ele pega ali da Vila Sossego, que é aquelas casas do DENIT, uma parte, uma faixa, vai lá naquele loteamento que o pessoal chama que é do Adanias, vem até o Encontro das Águas. Tá? Eu só estou dando essa informação para que os senhores tenham conhecimento, tá? É a única maneira de começar a regularizar a situação urbana do município. Senhor tá? presidente, está aqui, confrontações do imóvel norte, com loteamento em Encontro das Águas, setor 8 e setor industrial. Sul, com o setor industrial e com a estrada vicinal capa 42. Leste, com a estrada vicinal capa 42. Oeste, com o setor 8 e setor industrial. Definiu-se o setor 15. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do parecer número 6, 2017, de autoria da Comissão Permanente de Fiscalização Financeira e Controle. Senhor presidente, nobres pares, reunidos os pares daremos parecer quanto ao projeto de lei 2643/2017 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre cria o setor 15, revoga a lei número 1820/2012 e dá outras providências. Verificamos que atende ao aspecto que cumpre esta comissão analisar, portanto, manifestamos parecer favorável. Alexandre Aparecido de Oliveira, presidente. Jordana Fonseca Ferreira, membro. Sidney Marcos Mendes, membro. Coloco em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do que dispõe o projeto de lei número 2643/2017 do Executivo Municipal.
Assunto: cria o setor 15, revoga a Lei Municipal 1820/2012 e dá outras providências. Coloco o projeto de lei em única discussão. Coloco o projeto de lei em única votação. Consulto o voto do vereador Sidney. Favorável, senhor presidente. Consulto o voto do vereador Sandro Tuca. Favorável. Consulto o voto da vereadora Jordana. Favorável. Consulto o voto do vereador Paulo Danone. Favorável, presidente. Consulto o voto do vereador Sérgio Tobias. Favorável. Consulto o voto do vereador Alexandre. Favorável. Consulto o voto do vereador Marquinhos. Favorável. Consulto o voto da vereadora Dina da Madeiron. Favorável, senhor presidente. Portanto, o projeto de lei 2643 de 2017 foi aprovado por todos os vereadores presentes a esta Casa de Leis. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer número 50 de 2017, de autoria da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Senhor presidente, novos pares, analisando o projeto de lei 2644/2017 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre, altera a Lei Municipal 1555/2009, de 15 de outubro de 2009, da outras providências. Verificamos que o projeto atende às técnicas gramaticais e condicionais em vigor, portanto, manifestamos parecer favorável. Paulo Rogério Ferreira dos Santos, presidente. Sócio da Silva Mendes, relator. Sérgio Aparecido Tobias, membro. Coloco em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer número 1 de 2017, de autoria da Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Senhor presidente, novos pares reunidos para exararmos parecer quanto ao projeto de lei 2644/2017 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre altera a Lei Municipal 1555/2009, de 15 de outubro de 2009, e dá outras providências. Verificamos que atende ao aspecto que cumpre essa comissão a analisar. Manifestamos, portanto, parecer favorável. Sandro Rogério Clarindo Ferreira, presidente. Sócio da Silva Mendes, vice-presidente. Claudina Jasque Felberg, membro. Coloco em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número, o que dispõe o projeto de lei número 2644/2017 do Executivo Municipal. Assunto: altera a Lei Municipal 1555/2009, de 15 de outubro de 2009, e dá outras providências. Coloco o projeto de lei em única discussão. Coloco em única votação. Consulto o voto do vereador Paulo Danone. Favorável. Consulto o voto do vereador Sérgio Tobias. Favorável. Consulto o voto da vereadora Jordana. Favorável. Consulto o voto do vereador Sandro Tuca. Favorável. Consulto o voto do vereador Sidney da Planalto. Favorável. Consulto o voto do vereador Alexandre. Favorável. Consulto o voto do vereador Marquinhos. A favor. Consulto o voto da vereadora Dina da Madeiron. Favorável, senhor presidente. Portanto, o projeto de lei 2644/2017 foi aprovado por todos os vereadores presentes a esta sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer 52/2017 da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Senhor presidente, nobres pares, analisando o projeto de lei 2645/2017 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Museu Histórico de Pimenta Bueno e dá outras providências. Verificamos que o projeto atende às técnicas gramaticais e condicionais em vigor, portanto, manifestamos parecer favorável. Paulo Rogério Ferreira dos Santos, presidente. Sócio da Silva Mendes, relator. Sérgio Aparecido Tobias, membro. Coloco em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer número 9 de 2017, de autoria da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social. Senhor presidente, nobres pares, reunidos para exararmos parecer quanto ao projeto de lei 2645/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Museu Histórico de Pimenta Bueno e da outras providências. Verificamos que atende ao aspecto que cumpre esta comissão analisar, portanto, manifestamos parecer favorável. Claudina Jasque Felberg, presidente. Paulo Rogério Ferreira dos Santos, vice-presidente. Sandro Rogério Clarindo Ferreira, membro. Coloco em discussão.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer número 5 de 2017, de autoria da Comissão Permanente de Fiscalização Financeira e Controle. Senhor presidente, nobres pares, reunidos para examinarmos parecer quanto ao projeto de lei 2645 de 2017 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Museu Histórico de Pimenta Bueno e de outras providências. Verificamos que atende ao aspecto que cumpre essa comissão analisar, portanto, manifestamos parecer favorável. Alexandre Aparecido de Oliveira, presidente. Jordana Fonseca Ferreira, membro. Sidney Marcos Mendes, membro. Coloco em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer. Senhor presidente, só uma observação. Eu gostaria de que esses documentos de comissão, antes de que chega aqui para a gente assinar, acaba assinando sem antes se reunir. Eu, das comissões que eu faço parte, eu quero antes de sentar com a comissão para a gente poder ter noção do que é e se eu realmente sou favorável. Porque às vezes é uma comissão que assina favorável e que na realidade você não tem nem conhecimento. Então eu gostaria que as próximas, a partir de volta do recesso, eu quero que as comissões que eu faço parte, que nós fazemos parte, que sentamos e discutimos o projeto que tem que ser, para que votamos na íntegra. Vereadora, você tem razão. Eu convidei a senhora prefeita ontem para me conversar sobre esse assunto de projetos. Como é que funciona? A administração manda um projeto de lei em regime de urgência, urgentíssimo. E você trata de uma forma, tá? Mas a administração, ela, para cumprir o regimento da casa, ela manda o projeto de lei e, ao mesmo tempo, ela manda um ofício solicitando uma sessão extraordinária para poder dar uma sequência naquilo que ela pediu de urgente, urgentíssimo. Tá? O que a senhora está falando nesse momento, tá? É o que eu falei para a senhora prefeita ontem. Não ocorrendo isso a partir do segundo semestre, não terá sessão extraordinária. E não tendo sessão extraordinária, pode ter certeza, os vereadores também não terão que assinar nenhuma manifestação sem que antes tenha conhecimento de toda a matéria que é o correto. Tá? De toda a matéria que é o correto. Isso aí a senhora pode ter certeza que o seu pleito, antes mesmo de você fazer esse pedido, que é justo e correto, eu já fiz esse questionamento com a administração e já coloquei a posição da Câmara com relação às matérias que vem em regime de urgência, urgentíssimo, mas que não vem acompanhado de um ofício solicitando a realização de sessão extraordinária. Nós vamos aqui, vou propor, já pedi hoje para o doutor Cristiano, fazer uma emenda, tanto no regimento da casa como na lei orgânica, para solucionar definitivamente essas situações. Mas com certeza será atendido. Que na verdade, presidente, muitas vezes a gente não dá tempo nem de ler o projeto, porque vem com urgência urgentíssima e a gente não consegue, que nem esses projetos mesmo. Chegaram aqui, são muitos, a gente não consegue nem ler esses projetos. Senhor presidente, mas só para... Nós podemos ser favoráveis na comissão e votar contra aqui. No projeto. Não impede nenhum vereador dele ser favorável na comissão dele, dar o parecer e votar contra por positivo. Mas é a mesma coisa, você ser favorável na comissão, você foi favorável porque você quis. E vota contra aqui porque você quer. Sim, uma coisa chega com papel, você assina aqui, você não sabe nem o que você foi favorável. É porque a gente pode fazer, só que é o seguinte, o problema é que está vindo tudo atropelado, tudo urgente, urgentíssimo. Então, e cabe ao presidente, realmente já foi puxar, entre aspas, um puxão de orelha, e na administração que seja mais planejado, entre aspas, eu falei. Que venha assim com mais tempo para que nós possamos analisar, porque senão, eu não falo nem por hoje, eu falo porque senão vai passar 4, 5, 10 anos, nós às vezes não está mais nem legislando, vai ter que estar voltando aqui e esclarecer uma coisa que ficou para trás, que fez muitas vezes sem ter tempo. Então, pelo menos das minhas comissões, eu só vou assinar a partir do momento que eu tiver conhecimento de toda a íntegra no projeto. E outra coisa, só terá, a partir do segundo semestre, só terá sessão extraordinária
se houver planejamento, que é o que eu cobrei, porque até então não tinha planejamento, passou a ter planejamento a partir de agora, é o que foi me falado. Mas seu pedido será atendido, como o da presidência também será atendido. Uma coisa já define a outra, pode ter certeza. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer número 38, 2017, da Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, nobres pares, reunidos para examinarmos parecer quanto ao projeto de lei 2645/2017 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Museu Histórico de Pimenta Bueno e de outras providências. Verificamos que o projeto atende às normas orçamentárias e financeiras em vigor. Desta forma, no que diz respeito ao aspecto que compete essa comissão analisar, somos de parecer favorável. Sidney Marcos Mendes, presidente; Marcos Vinícius de Carvalho, relator; Alexandre Aparecido de Oliveira, membro. Coloco em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do que dispõe o projeto de lei número 2645/2017 do Executivo Municipal. Assunto: dispõe sobre a criação do Museu Histórico de Pimenta Bueno e de outras providências. Coloco em única discussão. Coloco em única votação. Consulto o voto da vereadora Jordana. Favorável. Consulto o voto do vereador Sandro Tuca. Favorável, senhor presidente. Consulto o voto do vereador Sidney. Favorável, senhor presidente. Consulto o voto do vereador Alexandre. Favorável. Consulto o voto do vereador Sérgio Tobias. Favorável. Consulto o voto do vereador Paulo Danone. Favorável. Consulto o voto da vereadora Dina da Madeiron. Favorável, senhor presidente. Consulto o voto do vereador Marquinhos do Cristal. Favorável. Do Cristal, presidente. Portanto, o projeto de lei número 2645/2017 foi aprovado por todos os vereadores presentes à sessão. Eu acho que, para mim ficar mais tranquilo, eu acho que eu vou ter que pedir o voto do Sandro Tuco e do Cid, são muito parecidos, né? Aí a gente fica na dúvida aqui na hora de... Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer 53/2017 da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Senhor presidente, nobres pares, analisando o projeto de lei 2646/2017 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por recursos vinculados e superávit financeiro no valor de R$ 525.265,05, destinado a suplementar a dotação orçamentária da CESAL e de outras providências. Verificamos que o projeto atende às técnicas gramaticais e condicionais em vigor, portanto, manifestamos parecer favorável. Paulo Rogério Ferreira dos Santos, presidente; Sócio da Silva Mendes, relator; Sérgio Aparecido Tobias, membro. Coloco em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer número 2/2017, de autoria da Comissão Permanente de Fiscalização Financeira e Controle. Senhor presidente, nobres pares, reunidos para examinarmos parecer quanto ao projeto de lei 2646/2017 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por recursos vinculados e superávit financeiro no valor de R$ 525.265,05, destinado a suplementar a dotação orçamentária da CESAL e da outras providências. Verificamos que atende ao aspecto que cumpre essa comissão analisar, portanto, manifestamos parecer favorável. Alexandre Aparecido de Oliveira, presidente; Jordana Fonseca Ferreira, membro; Sidney Marcos Mendes, membro. Coloco em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer 39/2017, de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, nobres pares, reunidos para examinarmos parecer quanto ao projeto de lei 2646/2017 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por recurso vinculado e superávit financeiro, no valor de R$ 525.265,05, destinado a suplementar a dotação orçamentária
da Senzal e da outras providências. Verificamos que o projeto atende às normas orçamentárias e financeiras em vigor. Desta forma, no que diz respeito ao aspecto que cumpre esta comissão analisar, somos parecer favorável. Sidney Marcos Mendes, presidente. Marcos Vinícius Carvalho, relator. Alexandre Aparecido Oliveira, membro. Coloco em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do que expõe o projeto de lei 2646/2017 do Executivo Municipal. Assunto: dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por recursos vinculados em superávit financeiro no valor de R$ 525.265,05 da Secretaria Municipal de Saúde, Senzal, e da outras providências. Coloco em única discussão. Coloco em única votação. Consulto o voto do vereador Sérgio Tobias. Favorável. Consulto o voto do vereador Paulo Danone. Favorável, presidente. Consulto o voto do vereador Sidney. Favorável. Consulto o voto do vereador Sandro Tuca. Favorável. Consulto o voto da vereadora Jordana. Favorável. Consulto o voto da vereadora Dina da Madeiron. Favorável, senhor presidente. Consulto o voto do vereador Marquinhos do Cristal. A favor. Consulto o voto do vereador Alexandre. Favorável. Portanto, o projeto de lei 2646/2017 do Executivo Municipal foi aprovado por todos os vereadores presentes à sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer 54/2017 da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Presidente, nobres pares, analisando o projeto de lei 2647/2017 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por recursos vinculados e anulação no valor de R$ 713.704 destinados a suplementar a dotação orçamentária da SEMEC e da outras providências. Verificamos que o projeto atende às técnicas gramaticais e condicionais em vigor, portanto, manifestamos parecer favorável. Paulo Rogério Ferreira dos Santos, presidente. Sócio da Silva Mendes, relator. Sérgio Aparecido Tobias, membro. Coloco em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer 3/2017, de autoria da Comissão Permanente de Fiscalização Financeira e Controle. Senhor presidente, nobres pares, reunidos para examinar parecer quanto ao projeto de lei 2647/2017 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por recursos vinculados e anulação no valor de R$ 713.704 destinado a suplementar a dotação orçamentária da SEMEC e da outras providências. Verificamos que atende ao aspecto que cumpre essa comissão analisar, portanto, manifestamos parecer favorável. Alexandre Aparecido de Oliveira, presidente. Jordana Fonseca Ferreira, membro. Sidney Marcos Mendes, membro. Coloco em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer 40/2017 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, nobres pares, reunidos para examinarmos parecer quanto ao projeto de lei 2647 de 2017 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por recursos vinculados e anulação no valor de R$ 713.704 destinado a suplementar a dotação orçamentária da SEMEC e de outras providências. Verificamos que o projeto atende às normas orçamentárias e financeiras em vigor. Desta forma, no que diz respeito ao aspecto que cumpre essa comissão analisar, somos de parecer favorável. Sidney Marcos Mendes, presidente. Marcos Vinícius Carvalho, relator. Alexandre Aparecido de Oliveira, membro. Coloco em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do que expõe o projeto de lei número 2647/2017 do Executivo Municipal. Assunto: dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por recursos vinculados e anulação no valor de R$ 713.704 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SEMEC, e da outras providências. Coloco em única discussão. Senhor presidente, eu só queria discutir o projeto, só parabenizar a vereadora Jordana, né, que nesse projeto tem um recurso do deputado federal Expedito Neto na ordem de R$ 500 mil, né, que vai ser construída uma quadra de grama sintética para o pessoal praticar esporte e o centro cultural. Né. Parabenizar a senhora, né, por conseguir esse tão importante recurso para o nosso município. A gente sabe que o nosso município é tão carente de investimentos, dependemos, né, dos repasses, né, federais e estaduais, e graças à articulação, né, da senhora conseguimos esse recurso que vai estar beneficiando nossos jovens com esse campo de grama sintética e mais cultura para a nossa cidade, terminando nosso tão sonhado centro cultural. Parabéns, vereadora.
Obrigada. Quero mais dinheiro para fazer mais coisas. Coloque a única votação. Os vereadores que forem favoráveis, que permaneçam sentados. Os contrários que se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes a esta sessão. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do que expõe o projeto de lei número 2637/2017 da mesa diretora. Assunto: cria nova estrutura organizacional da Câmara Municipal de Pimenta Bueno, estabelecendo cargos comissionados, funções gratificadas, gratificação de produtividade e suas atribuições, e revogam as leis municipais 2014 de 2014, 2105 de 2015, 2126 de 2015 e 2272 de 2017. Coloco em segunda discussão. Coloco em segunda votação. Consulto o voto do vereador Paulo Danone. Favorável, presidente. Consulto o voto do vereador Sérgio Tobias. Favorável. Consulto o voto do vereador Alexandre. Favorável. Consulto o voto do vereador Sidney. Favorável, senhor presidente. Consulto o voto do vereador Sandro Tuca. Favorável. Consulto o voto da vereadora Jordana. Favorável. Consulto o voto do vereador Marquinhos do Cristal. A favor, senhor presidente. Consulto o voto da vereadora Dina da Madeiron. Favorável, senhor presidente. Só para informar para os novos vereadores que o projeto, o único projeto que eu não li, que veio e foi votado hoje, foi só do cemitério. Comentei aqui. Eu li ele muito rapidamente hoje aqui, mas ele tem alguns vícios que realmente ele precisa ser corrigido. Primeiro, eu fui olhar lá, o doutor Cristiano também constatou, ele precisa ser revogado a lei anterior. Ele diz no seu texto inicial, mas no final ele não revoga. Ou seja, a administração, na pressa de poder atender a uma reunião e um TAC assinado com o MP, o pessoal que construiu o texto e digitou, esqueceu de uma série de detalhes. E quem fez a revisão na prefeitura, ou não fez a revisão, provavelmente deve ser da PGM, esses eles não fizeram, tenho certeza. Passou direto. Se essas informações não tiverem amanhã, desde a sua revogação inicial do texto e final, esse projeto ficará para ser votado só em agosto mesmo. Se não ficar pronto, ele será feito em agosto, tá? Então, cabe agora, a Câmara está fazendo a parte dela. Agora, cabe à administração, não a prefeita, não estou dizendo a prefeita, não. O seu corpo técnico, sentar e fazer as coisas de forma um pouco mais criteriosa. É isso que a gente pede aqui, a gente não pede nada demais, não. A gente não impõe, tá? Senhor presidente, só um informativo. O que acontece? Nós já colocamos em apreciação, foi feito o pedido de vista. Só que, o que acontece? Tem que se vir um ofício de lá pedindo a modificação, a modificativa. E junto com essas aqui, a secretária de administração não está na cidade. E ela que está com embasamento referente à situação. Pode não dar tempo de vir para sexta-feira. Não, vereador Marquinhos. Amanhã vai lá. Eu acredito que a secretária não está, mas a prefeita, ela está qualificada. Eu não tenho dúvida, tá? Sem que tenha mais nada a tratar, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a sessão e informo que estaremos em recesso parlamentar a partir do dia 1º a 30 de julho, retornando os trabalhos no dia 7/8 ou sexta-feira, que já fica convocado todos os vereadores para 18 horas estar aqui e nós votarmos esse projeto.
Se houver alguma alteração, a gente informa a todos os vereadores. O vereador Sidney é muito rápido, vereador. E depois todos foram convidados a ir na casa do vereador Paulo Danone, pelo que eu fiquei sabendo. E aí, sexta-feira, para que os vereadores batam papo e cada um leve os seus, a sua participação. Obrigado a todos e boa noite. Muito obrigado aos senhores presentes à nossa sessão. Obrigado.